Eu sou o Dark Pill, um artista profissional aqui do Brasil. Eu já trabalhei em vários projetos com diversas pessoas, centenas de pessoas que eu já participei da produção junto com elas e nós fizemos negócios. Isso que está escrito aqui nesse pingente é o meu nome artístico, como você pode ver aí. Essa rede social aqui não é a única que eu tenho outras redes sociais também, eu tenho várias redes sociais. Cada rede social minha, cada canal no YouTube é para um projeto diferente. Esse projeto aqui que você está vendo é um projeto de ativismo, de militância contra o fascismo no Brasil e contra os neonazistas e contra os fascistas brasileiros, que estão agindo de mau caráter e de atitudes totalmente desrespeitosas e antidemocráticas. Eu sempre gostei muito de fazer as minhas obras de arte, as minhas criações de produção que são da paz, tipo uma música eletrônica, porque eu sou produtor de música eletrônica também, e eu tenho uma rede social só de música eletrônica, onde eu publico meus beats, minhas batidas, mas, infelizmente, eu tive que focar a minha produção e a minha atenção em outras coisas que não são apenas a produção de obras de arte. Eu tive que focar no combate contra o fascismo. E só se combate o fascismo com atitude antifascista. Aqui, nesse canal aqui, eu criei um projeto para ser uma célula antifascista aqui no Brasil e para ser uma célula de militância e de ativismo e de atitude contra o sistema dominante fascista e contra o sistema dominante que explora e abusa das pessoas desse planeta. Como eu disse antes, eu sempre gostei muito de ficar produzindo minhas obras de arte, desde criança. E as minhas obras de arte desde criança sempre foram um destaque em vários lugares que eu vivia e que eu ia. Por exemplo, desde criança, na escola, a professora já falava: esse aqui vai ser o artista da sala, porque eu fiz um desenho lá no quadro e ela gostou e a galera gostou. Alunos da escola também já me pediram para fazer desenho na camisa deles. Mas depois que eu cresci e fiquei um pouco mais velho, aí eu virei um artista profissional. Comecei a produzir profissionalmente com outras pessoas para ganhar uma quantidade de dinheiro, para fazer um negócio, um empreendimento. Aí eu produzi com muita gente, com várias pessoas. Fiz várias participações aí, até com artistas de outro país, pessoas de outro país também que compraram meu talento e levaram para outro país. Mas essa produção artística que eu tenho é uma coisa boa na minha vida. Mas a minha vida, ela foi, digamos assim, sabotada e sacaneada diversas vezes quando eu comecei a ficar mais velho. Desde quando eu virei adolescente, a minha vida começou a ser altamente sabotada e atacada por diversos fascistas aqui do Brasil. O primeiro ataque de fascistas brasileiros contra mim, mais diretamente, foi quando eu era adolescente e eu ficava andando de skate na porta de um colégio militar, um colégio que se chama Tiradentes. E na porta desse colégio eu ficava lá com a galera conversando e andando de skate. Esse colégio é militar e a maioria das pessoas que estudam lá, provavelmente todas, não tenho certeza, são filhos de policiais militares. A galera desse colégio militar, alguns deles gostavam de ficar com a minha galera na mesa, conversando com a gente. E várias garotas desse colégio também gostavam de ficar com a minha galera. Essas garotas desse colégio, elas começaram a gostar de mim e começaram a pedir para beijar minha boca, começaram a pedir para ficar comigo, começaram a bater na porta da minha casa e pedir para matar a aula lá em casa. Mas isso gerou uma confusão na minha vida, porque é lógico que os policiais não gostaram de ver as filhas deles brancas e loiras, algumas morenas e outras negras. Foram várias que eu beijei lá desse colégio. Os pais delas não gostaram delas ficarem andando comigo e com meus amigos, delas ficarem indo lá em casa. Então, os policiais do batalhão, eles foram e bateram na porta da minha casa com uma atitude de fascista, inventando calúnia, mentira e difamação ao meu respeito, falando que eu estava induzindo as garotas para as drogas, falando que eu era traficante, falando que eu estava estrupando elas, sendo que na verdade o que aconteceu é o contrário. Elas que pediram para beijar minha boca. Só que isso é uma humilhação pro policial fascista brasileiro, né? Ele é racista e fascista e a filha dele branca e a outra filha dele loira ainda gosta de um cara da minha cor e quer ficar na minha casa?
casa. Aí ele vai ficar puto, né? Vai ficar morrendo de ciúme, de inveja, vai se corroer por dentro e depois vai vir me atacar de forma fascista. Isso que eu te falei foi o primeiro ataque fascista dos mais diretos e mais cruéis que esses brasileiros fascistas fizeram contra mim. De forma totalmente mentirosa, a narrativa deles, o argumento deles é totalmente falso, totalmente mentiroso. Uma das características do fascista brasileiro é ficar inventando mentiras pra desrespeitar as pessoas e pra sabotar e sacanear as pessoas. Depois disso, desse acontecimento, aconteceram outros acontecimentos na minha vida. Foram acontecendo vários outros. Às vezes a polícia me parando na rua e me sacaneando, me atacando, me batendo por nada, falando merda na minha orelha por nada, sem eu ter feito nada contra eles. Policiais agindo de forma totalmente antidemocrática, desrespeitosa e fora da lei. Eu acredito que é o seguinte, se um grupo de 5 policiais para um cara na rua e um policial começa a abusar do cara sem o cara ter feito nada e os outros 4 policiais não prendem esse policial e não fazem nada contra, então esses 4 policiais e esse outro que tá batendo e sacaneando por nada, abusando, são todos criminosos e isso aí na verdade é uma quadrilha de policiais. Deveria prender todos, porque são policiais que não prendem o cara que tá abusando do outro e batendo no outro por nada. Eles consideram legítima a ação racista, fascista, criminosa, o que é uma coisa completamente criminosa, que deveria ser intolerável, eles toleram. Então tem muito policial aí, que não são todos, mas tem muitos que na verdade são uma quadrilha. E tem os poucos que salvam, que são mais democráticos, mas tem muitos que são antidemocráticos e são na verdade uma quadrilha de policiais abusadores. Então esses abusadores aí da Polícia Militar do Brasil já abusou de mim diversas vezes, praticaram diversos crimes contra mim. Eu tenho uma lista imensa de crimes que esses fascistas brasileiros fizeram contra mim e abusaram de mim de diversas formas, e eu tô denunciando aqui na internet, tô falando pra você. Se você é tipo eu, você tá ligado na parada. Você sabe que é um país fascista que fica abusando das pessoas através de um aparato militar do Estado e de um Estado de governo fascista controlado por corporações e banqueiros. Não interessa nesse caso se o governo é de esquerda ou de direita, porque a polícia militar brasileira vai continuar abusando dos negros da mesma forma. Nunca vi nenhum político acabando com isso. E nunca vi nenhum político também combatendo o fascismo até o final e nem combatendo as propagandas racistas da mídia racista, as novelinhas da Rede Globo que colocam os negros como inferiores e os brancos como superiores. Eu nunca vi nenhum político combatendo isso. Quem combate somos nós. Então, esses são alguns exemplos de ataques de fascista aqui no Brasil. Tem várias circunstâncias que começaram a desembolar na minha vida de ataques de fascistas no Brasil que foram para outro patamar, para outro nível. Quando chegou a rede social aqui no Brasil e eu comecei a utilizar Facebook, YouTube, essas redes sociais mais famosas, começaram a aparecer também vários fascistas nas redes sociais contra mim. Quando eu mandava uma mensagem no Facebook, o fascista vinha criar caso comigo nos comentários. Aí depois, quando eu olhava lá, já tinha outras pessoas discutindo com ele e eu nem tava respondendo nada. Eles mesmos já estavam discutindo lá no meio da minha postagem por causa de políticas e ideologias. Nós contra o fascismo, contra o sistema dominante abusador, e as outras pessoas sempre manipuladas pelo sistema, com a mente controlada, defendendo o sistema de abuso. A mesma coisa no YouTube. Sempre quando eu publicava um vídeo no YouTube falando sobre um racismo, na maioria das vezes que tinha acessos das pessoas e elas viam, sempre aparecia alguém contra, ou xingando e desrespeitando nos comentários, ou dando dislike, ou tentando abusar de mim de alguma forma antidemocrática.